Todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar uns meses com a avó, que a criara desde que lhe morrera a mãe, no Logradouro, a velha fazenda da família perto do Quixadá. Ali tinha a moça seu quarto, seus livros e principalmente o velho coração amigo de mãe Nácia. Chegava sempre cansada, emagrecida pelos 10 meses de professorado, e voltava mais gorda com o leite ingerido à força, reposta de corpo e espírito graças ao carinho cuidadoso da avó. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isto, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é uma legião. Essa menina tem umas ideias. Estaria com a razão a avó, porque de fato Conceição talvez tivesse umas ideias. Escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara 2 sonetos e às vezes lhe acontecia citar o Nordal ou o Renan da biblioteca do avô. Chegaram até se arriscar em leituras socialistas, e justamente dessas leituras é que lhe saíam os piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó. Acostumada a pensar por si e a viver isolada, criara para o seu uso ideias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam principalmente pela excessiva marca de casa. Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura. Literatura regionalista, século XX e XXI. Estou aqui lendo Torto Arado, com a indicação do Leonardo Vieira, que está nos 10 livros fundamentais do Leonardo Vieira Rodrigues. E aí, vou ler esse livro, finalmente vou ler o Torto Arado, com uns 3 anos de atraso, mas realmente merece toda essa, esse clássico, eles estão falando, novo clássico, o Torto Arado realmente merece, uma obra fantástica. Até o final do vídeo falarei mais. Mas lendo o Torto Arado, eu lembrei lá do Ponciá Vicêncio, eu lembrei do Raduan Nassar, com o Lavoura Arcaica. Então nós vamos falar de literatura regionalista, literatura que fala da vida rural, esse fascínio que nós aqui da cidade grande, das grandes metrópoles, esse fascínio que nós temos pela literatura regional, a literatura da vida campesina, a exploração da terra, o latifúndio, as secas, os retirantes. Então todo esse universo, desde o século XIX, José de Alencar já fazia literatura regionalista, falava dos gaúchos, falava do Nordeste, e no início do século XX começou novamente desde a Bagaceira, no final dos anos 20, começou esse romance de local, de um certo espaço que não era urbano, não era Rio de Janeiro, não era São Paulo, Então o pessoal fala da Amazônia, o pessoal fala do Nordeste, falava do interior do Rio Grande do Sul, Então o chamado romance regionalista. Muito bem, então eu comecei com Raquel de Queiroz, que foi a primeira a fazer um certo sucesso nos anos 30, 1930 ela lançou o 15, que ela fala daquela seca que teve no Nordeste em 1915. Então o 15 é 1915, uma época de seca. Depois dos anos 30 teve mais, Vidas Secas vai falar dessa época também. Nos anos 30 vai voltar essa seca no Nordeste. E a Raquel de Queiroz mostra isso, ou seja, o conflito do homem com a terra, o homem lutando com a terra, com a seca, e a menina Conceição tentando entender a vida rural. Ela é estudante, e viveu a vida urbana e agora tem que reviver a vida rural e os amores da vida rural, vai conhecer o pessoal da vida campesina e vai ver a exploração da terra, que é uma coisa que tem no Torto Arado, por isso vai voltando essas coisas. Então é uma narração que tem um foco na Conceição, que seria um alter ego da própria Raquel de Queiroz, e mostra essa vida campesina. Ou seja, é um livro que não envelheceu, o livro não envelheceu. Esse livro aqui de 1930 vai fazer 100 anos e não envelheceu, Então, recomendação fantástica, Raquel de Queiroz, que é de Fortaleza, que ela nos deixou em 2003, Então assim, tem uma rica obra, tem o Memorial de Maria Moura, E o outro clássico, o Lins do Rego, que fez também o Fogo Morto. Fogo Morto, ele é de 43, mas esse aqui é de 32. E é um menino que vai viver no campo, Vai viver no campo com o avô, Então ele vai conhecer a vida do campo, Era com olhos de deslumbrado que eu olhava então aqueles sítios, aquelas mangueiras, os meninos que vinham brincando por ali. As divergências do meu pai com meu avô nunca permitiram que minha mãe fizesse uma temporada no engenho. Minha imaginação vivia assim, que era este mundo maravilhoso que eu não conhecia.
Ficava a fábrica bem perto da casa grande, um enorme edifício de telhado baixo, com 4 biqueiras e um bueiro branco, a boca cortada em diagonal. Não sei por que os meninos gostam tanto de máquinas. Minha atenção inteira para o mecanismo de um engenho. Não reparei mais nada. Voltei-me inteiro para a máquina, para as 2 bolas giratórias do regulador. Depois comecei a ver os picadeiros atulhados de feixe de cana, o pessoal da casa de caldeiras. Então ele vai descrevendo o menino do engenho, né? Assim, interior, moendo cana, né? Então é isso. E a paisagem do José Lins, você pode ver nos outros livros, ele fala sempre dessa, né? Até o clássico Fogo Morto, em que a usina é desligada, né? Fogo Morto é isso, a usina está de fogo morto. Entreguei, deu aqui um spoiler, né? Deu um spoiler aqui do final do Fogo Morto, ou seja, a usina é desligada. E aí tem clássicos, né? Clássicos, Graciliano Ramos, né? Só para citar 2 aqui, ó, São Bernardo e o Vidas Secas. Vidas Secas é uma série de contos, mas que tem um núcleo comum. Então, contos, romance, depende de como você lê, né? Você pode ler cada capítulo independente, você pode ler a história toda, e é a vida do retirante. São Bernardo já é uma voz única ali, o narrador único, que é tipo um coronel, assim, tipo um coronel, um fazendeiro, um latifundiário, contando, né, as agruras do campo, a vaidade a vaidade, né, de ter posses, e a luta para manter essas posses. Ou seja, quem tem posses quer manter a posse. Então tem um jagunço lá para controlar, né, o pessoal que invadir a terra dele lá, né. Então sempre é isso, o cara tem posse, tem que ter a angústia de manter a posse, e quem não tem posse tem a angústia de não ter a posse, e aí quer invadir a terra. É o famoso ciclo, né, o ciclo do latifundiário. Ou seja, vai ampliando a posse de terras para alguns, e a maioria passa fome, né? A maioria passa fome, vem para a cidade. Aí é o êxodo rural, né? Então, problema assim, desde os anos 30, ou seja, o pessoal acumula terra no campo, e aqui na cidade o pessoal mora em 10 metros quadrados aqui no, né? Então é isso que o pessoal está discutindo aqui. Então o Graciliano Ramos, que, né, foi preso, a gente já falou do memorial do Castro, né? Ele foi preso pelas suas ideias socialistas, né, pela essa denúncia social que ele faz. Muito bem, vamos lá para o Sagarana. Sagarana é clássico do Guimarães Rosa. Não vou falar aqui do Vidas Secas, né, do Grande Sertão, né, Vidas Secas já falei aqui. O Grande Sertão, eu confundo os dois, eu vivo confundindo. O Grande Sertão Veredas é o romance clássico, né, o Magnus Opum do Rosa, mas eu vou falar em outro vídeo quando eu falar dos clássicos brasileiros, né? Aí eu vou falar do Carupe, vou falar dos clássicos, né? E aí aqui o Sagarana, assim, é bem interior mesmo, né? Então, e é conhecidíssimo para a história do Matraga, né? Augusto Matraga. A hora eu vejo Augusto Matraga, que é o cara que ele lembra muito aquelas histórias do Lampião, né? Dos cangaceiros, né? Então é o pessoal que responde na bala, né? Como diz o outro. Tudo que eles vão fazer lá é o Velho Oeste, responde na bala. Então é a vida interior, e ele vai mostrando relatos deles, vários relatos da vida interiorana, do Rio Pedrez, que também é um clássico, né? E isso aqui foi a preparação para ele escrever, né? Depois lá o Miguelinho, Manuelzão, né? E ele vai escrever depois, claro, o Grande Sertão Veredas, né? Então fica aí a dica, né? Que é uma bela edição, né? Do Sagarana, que são vários contos, sagas épicas, né? Só que no interior de Minas. Então, ó, Vila dos Confins, o Mário Palmédio também é conhecido pelo Chapadão dos Bugres, né? Se não me engano, é Chapadão dos Bugres, que é 9 anos depois desse. Esse aqui de 56, mesma época ali do Grande Sertão, né? E aí ele vai contar essas histórias no interior, né? O rio Urucanã. O rio Urucanã rolava sem pressas, calado, emburradão, tão de manso rolava que parecia dormir, que nem o povoado nascido e crescido no barranco. Corruptela de lugar a vila, a igreja, um punhado de casas de adobo e de telhas, uma porção de ranchos de taipa e folha de buriti, rua mesmo uma só, começando na igreja e acabando no cemitério, tal e qual a vidinha do povo que morava lá. Vamos ver mais trecho aqui, que interessante as descrições de paisagem, né? Ele faz descrições de paisagem assim, ó. Lá estava a peroba rosa, corpulenta, recortada em alto murundum saliente na sombra escura da mataria do barranco. Lá ali dobrava-se o rio em redondo cotovelo, correnteza acostumada já com mais de légua de rumo em linha reta, esbarrava de repente na curva, confundia-se, avançava além do conveniente, recuava depois para poder seguir o caminho certo, e vai e vem criava o rebojo. E aí vai descrevendo. A descrição de ambiente dele é fantástica, ele descreve assim, você entra no universo mesmo, fora os personagens, né, que lembra muito aqueles personagens de Dias Gomes. Por falar em Dias Gomes, que popularizou muito, né,
Dias Gomes, com aquelas novelas, fez a popularização do interior, né? E aí tem uma inspiração possível por Odorico Paraguaçu, né? Que é Bem Amado, né? Lembra do Bem Amado? Então é esse coronel aqui do narrador desse coronel lobisomem. Esse narrador aqui, ele é... esse livro aqui é de 64, do João Cândido Carvalho. Então tem um ponciano que narra em primeira pessoa a vida dele, né? Igual lembra São Bernardo, lembra um pouco São Bernardo, assim. E vai lembrar um pouco ali o mulo do Darcy Ribeiro. E aí o cara narrando, e a forma dele falar é embolada, uma forma embolada, uma forma interiorana, que é um pouco pastiche, assim, e inspirou, né? Depois o autor aqui, o José Cândido, até falou, mas o Dias Gomes, você sabe que você está me plagiando? É possível que o Dias Gomes tenha lido isso aqui e se deliciado. E é assim, deu a fama instantânea para o autor, tanto que tem um filme em 2005, né? Que é justamente um coronel e o lobisomem, né? Então é assim, tem todo esse folclore interiorano, boitatá, lobisomem, etc, né? Assim, interessante, a narrativa é interessante, que não só as descrições, né? Por exemplo, aqui é bem mais realista, né? É mais realista mesmo, descrições, a vida interiorana, tal. E aqui já é mais um pastiche, né? A forma como ele narra, você está falando sério, né? Tipo assim, sabe que a forma empolada como ele fala também, né? Muito bem, aí eu lendo o Coronel, eu lembrei do Muro, mas só que antes do Muro vem o Lavoura Arcaica, que eu lembrei do Lavoura Arcaica lendo, né? Inclusive a primeira coisa que você lê no Torturado é uma citação do Radonassan. Então você pode ler, né? Então quando eu li aqui, comecei a ler o Torturado aqui, estou na metade do livro, e aí, aqui, Lavoura Arcaica também é uma vida do interior, uma família, né? Que vive no interior, e aquelas tradições, né? Como romper as tradições, os irmãos querem romper as tradições, querem sair daquela vida interiorana, né? Mas aí tem aquela figura patriarcal que é a regulação, o controle, a tradição, né? E aí mostra a narração em primeira pessoa, isso, né? É um meio intimista, né? Interessante que é um romance regionalista, mas tem algo de intimista, assim como Torto Arado, assim como Ponciá Vicêncio também. Vamos falar também Ponciá Vicêncio, eles têm um pouco disso, né? Eles são um pouco intimistas, assim, porque tem um foco mais no personagem, não só no ambiente, igual o Vila dos Confins, igual o Grande Sertão Veredas, que tem um ambiente também, o sertão é perigoso, né? Depois nós vamos ver lá então Lavoura Arcaica, dispensa comentários, é um clássico, né? É igual o Torto Arado. Quando foi lançado, a Radonassan explodiu. E é isso aí, o Radonassan publicou mais uns 2 livros e desistiu, né? Para entender, né? Então, depois nós temos aqui do Radonassan, nós temos o Mulo, né? Então o Mulo, que é essa narração em primeira pessoa, também é o cara se confessando, é tipo o São Bernardo, lembra o São Bernardo, lembra o Coronel Lobisomem, né? Seu padre, não sou ruim nem bom, não nego que existe gente melhor que eu. Conheci alguns, digo que é esse mundo de Deus que não é dos bons, nem pode ser. Um mundo cheio de compaixão pelos fracos seria o mundo fraco. Um mundo com muita atenção com os tristes e desenganados seria o mundo triste, no máximo resignado. O mundo é como é, lugar de briga. O mundo é como é, lugar de briga. Então é a mesma linguagem de São Bernardo, é a mesma linguagem do Grande Sertão Veredas. Ou seja, o sertão é perigoso, né? Não tem conversa fiada, não. O sertão é perigoso, você tem que estar armado e perigoso. Então é isso, ele mostra a vida rural, a luta do latifúndio para manter esse latifúndio e a luta dos pequenos agricultores para sobreviverem, trabalhando quase como escravos, né? Trabalhando quase como escravos para esses grandes donos de terra que muitas vezes nem conhecem as próprias terras, vão lá só pegar os produtos, o dinheiro, etc. Então, aí 2000, 2 irmãos também é no interior, só que é o interior, periferia de Manaus, Amazonas. Manaus é interior, né? Amazonas não é no campo, assim, uma fazenda, mas é regionalista, porque fala ali da região do Amazonas, e lembra muito Lavoura Arcaica. Então você pode fazer uma literatura comparada, você pode pegar aqui um pouco do Lavoura Arcaica, pode comparar com 2 irmãos, pode comparar com Ponciá Vicêncio, pode comparar com Torto Arado, que tem um pouco de painel, né? Painel, igual exemplo, o Muro é um painel, né? Assim, igual São Bernardo. Esse aqui já é a vida mais do conflito dos 2 irmãos, né? E cada um tem um estilo, né? De vida, uma opção política, né? Então, esses 2 irmãos mostram tipo aqueles 2 irmãos lá do Machado de Assis, né? Que um é republicano e outro é monarquista. Então, é interessante isso. Então, Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, 2003, né, de Minas Gerais,
não tem muita preocupação geográfica, você não sabe onde está acontecendo, a não ser que é no interior, né? É uma vida tradicional no interior. Só que aqui mostra, você mergulha na mente da Ponciá Vicência, as lembranças, né? A vida que ela tem, a exploração, né? As violências que ela sofre. Então você entra na mente da Ponciá Vicência, que é intimista igual o Ratum coloca muitas vezes aqui. O narrador em primeira pessoa do Ratum, ele não sabe quem que é o pai, qual dos dois irmãos é o pai. Então ele fica ali, quem que é o pai, né? Porque ele é o filho da empregada e um dos dois irmãos, e os dois irmãos frequentavam a mãe dele, né? No sentido bíblico, né? Conhecia a mãe dele no sentido bíblico. E aí, quem que é o pai dele? Ele não sabe. E aqui a Ponciá Vicência mostrando essas lembranças, né? Como eles dizem, escrito de dentro para fora. Então você vai da personagem e vai conhecendo o ambiente da personagem. Em vez de ter um grande painel, ela vai, a partir da Ponciá Vicência, você vai reconstruindo o mundo ao redor e de exploração. E é um pouco do Torturado. Torturado você começa com as duas irmãs, elas sofrem um acidente, né? Corta a língua e tal. E aí só depois, no meio do romance, você vai saber quem cortou a língua. Porque isso é quem cortou a língua. Porque aí uma começa a falar para a outra, né? Mas o Torturado é isso, ele parte da questão feminina mesmo, que a narradora é feminina, igual aqui, né? Tem uma narração concentrada no feminino. E o Torturado, que falarei depois do enredo, né? Farei um vídeo específico, mas ao ler o Torturado, eu lembrei da galera toda, né? Ou seja, do regionalismo todo. Então, depois falarei do Torturado, assim, mais detidamente assim que eu terminar a leitura, que já está na metade, mas mostrando que continua todo esse ambiente, né? É o ambiente da exploração, o ambiente da segregação, do racismo, né? É quase a escravidão que existe no campo, a exploração do trabalho, os latifúndios, está tudo aqui, né? E aí as irmãs podem se resignar, ou podem sair de lá, ou podem lutar contra, né? Ou seja, você tem três, ou você resigna nisso aí, vai continuar seguindo com sua família, segue, né? Trabalhando para o patrão e quando tem um tempinho cuida da própria roça ali, né? As agruras da pobreza, analfabetismo, né? Tudo isso está falando aqui. Ou ela resigna, ou ela sai, né? Vai para a cidade, vai procurar um lugar melhor, ou ela luta contra isso, né? Então é aí que vamos ver aqui para onde vai o Torturado. Aguardem um vídeo sobre o Torturado, e posso até falar de outros vídeos, deixem umas dicas aí, outros livros que falam da questão regional, ok? Obrigado pela atenção e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado.